Opa, beleza? Aqui é o Rafa e hoje de manhã eu tava respondendo alguns directs no meu Instagram e teve uma mensagem que me deixou um pouco incomodado, meio puto na real. Mas é como dizem, às vezes algumas coisas ruins acontecem e podem levar a boas oportunidades. E foi exatamente isso que aconteceu. Essa mensagem me levou a fazer uma reflexão e também dar uma olhada em umas conversas bem mais antigas. E eu acabei chegando a uma conclusão no mínimo interessante que eu quero compartilhar com você agora. Então me diz uma coisa, você já pensou por que entre tantos interessados em se tornar um estudante atleta, alguns conseguem e outros não? De primeira vista você pode pensar que é porque aqueles que conseguem têm muito dinheiro, ou então eles têm aí a ajuda de uma agência de intercâmbio que faz tudo acontecer por eles, mas não. Eu consegui descobrir a real diferença entre aqueles que realizam o sonho e se tornam estudante atleta, daqueles que desistem, ficam arranjando justificativas ou até culpados pro fracasso deles. Mas antes de contar para você essa diferença, esse segredo que eu descobri hoje, eu quero contar como eu cheguei a essa conclusão. Como eu estava falando, tudo começou numa mensagem que eu estava respondendo hoje pela manhã nos directs do Instagram, e inicialmente era uma mensagem normal, o cara falando que acompanhava meus vídeos, que gostava do meu trabalho, mas que tinha algumas perguntas. E ele perguntou sobre limite de idade, como fazer para ser recrutado. Até aí tudo normal. E inclusive muitos de vocês já me fizeram essas perguntas. Aí eu dei aquela resposta curta, um pouco mais superficial, porque afinal de contas era no direct do Instagram, não vou escrever um texto, mas também falei para ele que para entender bem sobre aquele assunto eu tinha uma aula completa e gratuita que ele poderia acessar e entender sobre tudo isso. E passei o link daquela aula experimental, que muitos de vocês já devem ter assistido, onde eu falo sobre toda a base, do que você precisa saber para se tornar um estudante atleta. Mas foi aí que, em alguns minutos depois, ele me respondeu de novo, agradeceu por eu ter passado o link para ele, mas que era uma aula muito longa, aproximadamente 1h20 de aula, e só o que ele queria é que eu resumisse tudo aquilo para ele por ali mesmo, para ser mais fácil. E como você sabe, eu não acredito em caminho mais fácil, eu acredito que para você ser recompensado, você tem que ter um esforço, você tem que ter um sacrifício, e eu falei para ele que aquela aula justamente era um resumo de tudo, porque era muita informação para você garantir aí uma bolsa de estudos. E aí ele mandou aquele, beleza então, se eu puder eu assisto, mas deu para perceber que ele tinha ficado meio insatisfeito com aquela minha resposta. E aí eu fiquei pensando, cara, eu demorei mais de 3 horas só para preparar a apresentação daquela aula, fora a gravação, fora a edição e tudo mais, foram mais de 10 horas de trabalho para poder fazer uma aula que realmente fizesse a diferença na vida de quem busca essa oportunidade, e sem ganhar nada com isso, porque eu disponibilizo esse conteúdo, essa aula totalmente de graça. E outra coisa, o interessado não sou nem eu, e sim ele que quer viver essa experiência. Eu já morei nos Estados Unidos, eu já joguei futebol universitário, eu já tive essa experiência de vida, mas aí ao invés de dar essa resposta mais indelicada, do jeito que eu imaginei, eu decidi simplesmente não responder, e isso me fez pensar naquelas pessoas que conseguiram a oportunidade de bolsa de estudos, que se tornaram estudantes atletas, e eu decidi dar uma olhada nas conversas de alguns atletas que eu ajudei e que por um bom tempo vieram até mim para esclarecer dúvidas, me perguntando nos directs, depois também me perguntando no WhatsApp. E aí selecionei o nome de alguns estudantes atletas que embarcaram agora em agosto de 2019, só coisa mais recente, como por exemplo o Luiz Eduardo, que vocês já me ouviram falar sobre ele, que conseguiu 100% de bolsa, o Lucas Toledo, o Wagner Simões, o Matheus Gonçalves, o Sávio, enfim, entre tantos que eu tive o prazer de ajudar e que se tornaram estudantes atletas. E foi aí que ficou muito claro, saltou aos meus olhos a diferença entre aquelas pessoas que conseguem daquelas pessoas que só ficam arranjando desculpas e desistem e põem a culpa nos outros e nunca conseguem realizar esse sonho. E a diferença é a seguinte: esses atletas que hoje são estudantes atletas, que conseguiram minha ajuda, eles nunca iriam dizer que uma aula era longa demais ou que o caminho era difícil demais. A diferença está na atitude, no mindset dessas pessoas que chegam aonde você também quer chegar. Enquanto o cara dos directs achava tudo muito difícil, porque é uma aula muito demorada, ele sempre ia arranjar uma desculpa para não fazer o que tinha que ser feito. A aula é muito longa, o Rafa não tá querendo me ajudar, sempre vai ter alguma coisa contra ele. Já quem conseguiu não. São aquelas pessoas que assumiram a responsabilidade e tiveram determinação de tomar as ações, de fazer o que tinha que ser feito. Eles iam me perguntar alguma coisa
e eles ouviam o que eu tinha para falar, eles assistiam às aulas que eu disponibilizava para eles levavam a sério as dicas e botavam em prática, eles faziam o que tinha que ser feito. E essa é a diferença de quem consegue para quem não consegue. Quem consegue é determinado, quem consegue toma as ações, quem consegue faz o que tem que ser feito. Já quem não consegue, vê dificuldade em tudo, arranja justificativas e as justificativas acabam ficando até mais forte do que a vontade dele de se tornar um estudante atleta. Então, a minha dica para você hoje é a seguinte: faça com que o seu sonho, que o seu desejo de se tornar um estudante atleta seja muito mais forte do que qualquer justificativa, qualquer desculpa que você possa arranjar para desistir desse sonho. Porque assim você vai conseguir superar os obstáculos, vai conseguir fazer o que tem que ser feito para se tornar um estudante atleta. Mas toda essa reflexão e essas conversas antigas que eu tive com pessoas que hoje estão nos Estados Unidos, desde aquelas primeiras perguntas que eles me fizeram de como que era limite de idade, como que funcionava para pagar a faculdade, como que funcionava a bolsa, e hoje eu vejo eles estudando e jogando futebol nos Estados Unidos, me deixaram muito animado e acabaram fazendo com que eu decidisse de fato que vou abrir a nova turma de mentoria já na semana que vem. Como eu prometi para você no último e-mail, eu ainda vou pensar um pouco mais sobre como eu vou fazer isso e como eu vou garantir que com a minha ajuda você também consiga a sua bolsa de estudos. E tudo isso eu vou passar para você no domingo, quando eu tiver com essa ideia mais amadurecida. Mas o fato é, eu vou abrir essa turma de mentoria, muito provavelmente as aulas já vão começar na próxima semana, e eu já queria deixar você avisado porque eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo, chegou até aqui, é porque você é diferente. Você, na verdade, é muito mais parecido com um outro grupo, você pertence a esse grupo dos futuros estudantes atletas, daqueles que eu realmente enxergo com potencial de se tornar um estudante atleta. Porque você que está assistindo esse vídeo agora, está aqui, abriu esse vídeo, assistiu esse vídeo até aqui, e por mais que você ache, mas o Rafa tá gravando esse vídeo para centenas, milhares de pessoas, e de fato sim, eu mando esse vídeo para milhares de pessoas, eu tenho uma lista, nessa minha lista VIP, hoje tem mais de 3.000 pessoas que recebem esses e-mails, que têm acesso a esse vídeo, mas quantos desses você acha que abrem o e-mail? Desses que abriram, quanto vocês acham que abrem o vídeo, que assistem o vídeo completo? É menos de 10%. Então você sabe que você é um dos poucos que está assistindo. E é por isso que eu sei cada um de vocês que estão assistindo, eu sei quem são. Eu sei que aí entre vocês está o Matheus, está o Guilherme, João, Pedro, Rafa, tanta gente, Luana, tanta gente que abrem de fato os e-mails, acompanham os conteúdos, participam nas pesquisas, e é você que vai conquistar uma bolsa de estudos. Se puder ser com a minha ajuda através da minha mentoria, da maneira que eu já ajudei dezenas de estudantes atletas a conseguir essa oportunidade, eu vou ficar muito honrado, porque eu sei que eu vou estar fazendo parte da trajetória de alguém que vai ter sucesso, e não de alguém que vai desistir no meio do caminho. E se você quiser contar com essa minha ajuda, esse meu acompanhamento através dessa minha mentoria, se prepare, porque semana que vem eu vou abrir algumas poucas vagas para minha nova turma de mentoria. Não vão ser muitas vagas, provavelmente alguma coisa em torno de 10. Também não vai ser por muito tempo, provavelmente por 1 ou 2 dias as vagas vão ficar abertas. Então fica ligado no e-mail que eu vou mandar para você no domingo, com todos os detalhes sobre como vai funcionar essa nova turma, questão de vagas, questão de valores. E eu espero ver você nessa próxima mentoria para garantir que você consiga essa bolsa de estudos nas próximas 2 semanas. Beleza? Eu vou ficando por aqui, eu sou o Rafa Borges e você é rumo ao Zewa!